Fala, alunos e alunas! Chegando aí para a gravação de mais uma grande temática do nosso Estatuto dos Servidores Públicos Municipais atinentes ao município de Aracaju, Lei Complementar 153 de 2016. Toda atenção para que você entenda o porquê que estou desenvolvendo essas aulas e, sobretudo, para que você entenda que se trata de uma metodologia. Aqui, os ensinamentos estão de acordo com a metodologia criada por mim, denominada de AV4.4. O método AV4.4 é o método focado em 4 pilares: planejamento de estudos, organização de estudos, aprendizado eficiente e inteligência emocional. Então, para cada um desses pilares, nós temos desdobramentos a executar. Então, lá no planejamento e na organização, você aprende a consolidar, a constituir todo o processo estudantil, a análise de rotina, a definição de objetivo, a distribuição das disciplinas a serem estudadas, a organização a partir de ciclos de estudos e não a partir do método tabela, como atribuir pesos para as disciplinas. Isso tem a ver com planejamento e organização. Só que quando a gente pensa no conteúdo programático em si, isso tem a ver com o terceiro pilar, que é o pilar do aprendizado eficiente. E o pilar do aprendizado eficiente, ele tem um grande foco. Aliás, dois, está relacionado a um objetivo: aumento de performance estudantil. Ou seja, maior número de acertos de questões no menor tempo que seja possível, portanto, com eficiência. É a ideia do aprendizado eficiente. E este terceiro pilar, ele visa que você tenha uma retenção adequada do conteúdo programático. E para que você consiga reter o conteúdo programático de modo eficiente, você precisa esquematizar os diversos conteúdos programáticos. E é isso que a gente está fazendo aqui com a Lei Complementar 153 de 2016. Então, você precisa enxergar que aqui eu não estou falando de alguns artigos da legislação, não. Depois dessa aula, você vai fixar exatamente o que é necessário em relação especificamente à temática da aula de hoje, que é a aula de número 4, endereçada a você que está nas minhas redes sociais. Se você, neste momento, está no meu canal no YouTube, você tem 3 tarefas a executar. Você deve se inscrever no canal, deve ativar as notificações e, ao final, gostando da aula, você deve deixar o seu legal, o seu joinha, porque assim todas as novas informações, as novas aulas serão disponibilizadas para você automaticamente. Você só consegue ter acesso a essas aulas se de fato você executou essas tarefas. Além disso, daqui a pouquinho eu vou lhe indicar exatamente uma página que foi criada dentro do meu site específica para a Lei Complementar 153 de 2016. Ou seja, se você quer ter acesso não só à parte teórica, mas também a grupos de questões relacionados ao que eu estou lhe ensinando na teoria, para você perceber o quanto o método AV4.4 é eficiente, você vai precisar enxergar e fazer parte do meu site. Envolve aí um acervo de ferramentas 100% online e 100% gratuitas para que você aprofunde os conhecimentos na Lei Complementar 153. Olha só, qual é a temática da aula de número 4? Nós estamos falando em penalidades. Quando se fala em penalidades, qual é a primeira coisa que você tem que esquematizar? Que isso está inserido dentro de um cenário. Que cenário é esse? Isso está relacionado a uma responsabilidade administrativa do servidor. Só que veja que é uma responsabilidade administrativa do servidor. Não envolve já as responsabilidades do servidor, como a gente abordou na aula 3. Aqui a responsabilidade especificamente administrativa, que vai estar atrelado ao que nós chamamos tecnicamente de regime disciplinar. Que nós chamamos tecnicamente de regime disciplinar. A partir dessa perspectiva, o que é que você vai precisar vislumbrar? Que quando eu falo em penalidades, e quando você já sabe que eu estou me referindo à responsabilidade administrativa, você vai precisar ter alguns aspectos em mente. Como? Primeiro, você vai ter em mente os princípios norteadores dessas penalidades. Você vai precisar entender
e identificar as penalidades existentes, identificação das penalidades. E além deste aspecto, você vai ter que saber exatamente as peculiaridades de cada uma das penalidades. Ou seja, você vai ter que saber os desdobramentos específicos de cada penalidade. É assim que você constrói, de fato, uma linha de aprendizado eficiente. Então pensa comigo, quando eu raciocino essas penalidades e quando eu me refiro a princípios norteadores, você precisa entender que esses princípios que eu estou mencionando, eles funcionam como grandes bases. Eles funcionam como grandes alicerces às penalidades. E quais são essas bases? Quais são esses alicerces? O princípio da proporcionalidade, bem como o princípio da motivação. Proporcionalidade e motivação. Esses princípios estão onde, Alain? Os princípios indicativos das penalidades estão descritos no artigo 127 da Lei Complementar 153. E aqui, qual é a linha que você precisa entender? Primeiro, quando a gente fala em proporcionalidade, você precisa enxergar que proporcionalidade ele é indicativo do seguinte. Falou em princípio da proporcionalidade, o que você precisa entender? Que existe uma infração cometida. E essa infração que foi praticada, ela tem uma gravidade. Então vamos pensar na gravidade da infração cometida. Quanto maior a gravidade da infração, pegue a sua caneta brega e anote. Caneta brega, caneta chamativa, verde cana, roda-choque e anote. Quanto maior a gravidade da infração, maior, mais gravosa deverá ser a sanção aplicada. Explico. Uma coisa é o servidor ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização da chefia imediata. Outra coisa é receber propina. Então você não pode encaixar as duas no mesmo âmbito de penalização. A penalização atinente a quem cometeu uma infração ligada ao recebimento de propina é muito mais grave do que aquela infração relacionada a ausentar-se do serviço durante o expediente sem autorização da chefia imediata. Me entenda, os dois são proibições. Os dois geram infrações e os dois geram penalidades. A diferença está no grau dessa penalização. Então este é o cenário que está descrito no caput do artigo 126. Do artigo 127, perdão. Ainda em relação a esta perspectiva, nós temos um outro princípio norteador, que é o princípio da motivação. O que quer dizer princípio da motivação? A palavra motivar está relacionada à justificativa da aplicação da penalidade. Ou seja, tecnicamente, motivação está relacionada à exposição das razões. Não esquece disso. Das razões que levaram, que fundamentaram a prática do ato. Exposição das razões que levaram à prática do ato administrativo sancionatório. Então não esquece disso, do ato administrativo sancionatório. Tudo isso aqui, no caso, está no parágrafo único do artigo 127.
Eu disse ainda que você vai precisar conhecer muito bem as penalidades especificamente relacionadas à previsão da Lei Complementar 153 de 2016. Então, a segunda linha que você vai precisar saber é a identificação das penalidades. Nesta identificação das penalidades, você vai precisar saber quais são elas. Então, você vai construir um mapa indicando o seguinte: que existem penalidades diferentes. Então, aí você vai precisar saber da existência de cada uma dessas penalidades, que seguindo aqui nós temos o artigo 126 da legislação. Então nós temos especificamente a penalidade de advertência, nós temos, isso aqui nós temos os incisos do artigo 126, penalidade de suspensão, a penalidade de demissão, a penalidade de cassação de disponibilidade, nós temos a destituição de cargo em comissão, como nós temos, vou trocar aqui a cor, nós temos a destituição, só vou trocar a cor aqui para você não confundir no momento da escrita. Destituição, não mudei a cor, não tem nenhuma peculiaridade aqui não, é só para não confundir aqui com cada um. Destituição de função comissionada. De função comissionada ou função de confiança, é a mesma coisa. Mas o que eu fiz agora? Eu identifiquei as penalidades. Eu já sei, elas estão na minha mente agora, não mais organizadas de forma escrita, ou seja, pelos incisos, elas estão agora mapeadas. E o que você precisa entender para que a gente possa estabelecer esse cenário atinente a essa aula de número 4? Você precisa entender que cada uma dessas penalidades possuem peculiaridades. Peculiaridades significa aspectos específicos das penalidades. Alan, toda vez que eu pensar nesses aspectos, o que é que eu preciso saber? É essa linha, peculiaridades, serve exatamente quais são as características que você vai precisar buscar. Você vai precisar saber exatamente algumas informações extremamente relevantes. Você vai precisar saber as hipóteses legais de aplicação, ou seja, quando é que eu aplico cada uma. Você vai precisar saber o procedimento administrativo aplicável a cada uma das penalidades. Então, por exemplo, tem o processo ordinário, tem o processo sumário, tem sindicância, então você vai precisar saber qual aplica cada uma das penalidades. Você precisará saber a questão atinente às autoridades ou autoridades competentes. Atinentes, não esquece disso, gente.
Autoridades competentes que são relativas à aplicação da penalidade. Autoridades competentes para aplicar as penalidades. Você precisa saber isso. Se você não olha isso, veja que em nenhum momento eu estou pedindo para você gravar a legislação. Não, você está raciocinando sobre ela. É isso que o método AV 4.4 traz. Eu vou trazer os itens 4 e 5 já, mas antes de trazê-los, é isso que eu gostaria de lhe convidar. Olha só, no meu site www.profalanvinicius.com/método AV-LC153, aqui você vai encontrar o melhor acervo de informações sobre a Lei Complementar 153, o melhor acervo do Brasil. Aqui você vai encontrar exatamente o quê? Toda quarta-feira eu estou postando novas aulas atinentes à Lei Complementar 153. Então, aqui você vai encontrar as quartas-feiras as aulas de teoria, ou seja, a esquematização que a gente está fazendo aqui, nessa aula de número 4. E às sextas-feiras, você vai encontrar a resolução das questões atinentes a essa temática que você viu na quarta-feira. Eu não sei o momento que você vai estar vendo ou ouvindo o que eu estou falando sobre esse aspecto, então possa ser que quando você esteja ouvindo já esteja lá tudo postado. Então aí você não vai ver novos ou um volume novo, tá certo? Porque eu estou gravando isso de forma recente para você. E aí, se você estiver no YouTube, por exemplo, você vai olhar a data, mas você com certeza vai estar super atualizado. Porque se tiver qualquer tipo de atualização da legislação, eu sempre altero a aula. Não se preocupe quanto a isso. Então é esse cenário. E aí o que você vai fazer? Sobretudo, quando eu gravar as questões, eu vou encaminhar para vocês por e-mail. Então é extremamente importante que para você ter acesso ao PDF das aulas, você consiga se cadastrar. Alan, por onde é que eu faço esse cadastro? Através desse endereço. Você vai colocar o seu melhor e-mail. Eu vou mandar um e-mail para você, vai lá para sua caixa de entrada, vai aparecer lá como Prof. Alan, e aí você vai estar um cadastro pendente, você vai confirmar no seu e-mail. Toma cuidado que às vezes vai para a caixa de spam, para o lixo eletrônico, enfim. Procura lá, você vai confirmar o recebimento do e-mail. Você confirmando o recebimento do e-mail, é automático o processo. Ou seja, você passa a ter acesso ao melhor acervo de aulas de resolução de questões da Lei Complementar 153, que você já viu. E vai estar seguindo a metodologia, ou seja, tintim por tintim, que o método AV 4.4 traz. Além disso, gostaria de lhe convidar para ter contato direto comigo todo santo dia. O contato para você ter acesso direto a mim todo santo dia, com questões inéditas e comentadas. Eu vou colocar aqui o endereço. É o www.profalanvinicius.com/Telegram. É importante você saber que o Telegram é um aplicativo de mensagem semelhante ao WhatsApp, só que ele tem muito mais funcionalidades. Qual é a parte fenomenal do Telegram? Que ele possibilita que você tenha acesso a tudo que já postei lá. Então você vai encontrar 3 tipos de materiais. Questões comentadas de constitucional, questões comentadas de administrativo e podcasts. O que é isso? Arquivos digitais em áudio, onde eu lhe ensino os 4 pilares da nossa trajetória da aprovação: planejamento de estudos, organização de estudos, aprendizado eficiente e inteligência emocional. São com esses 4 alicerces que você vai alcançar resultados no seu processo estudantil. O alcance de resultados está ligado à existência de uma metodologia. Se você não tem uma metodologia, os resultados eles acabam sendo aleatórios e não é isso que você quer. Então o aplicativo Telegram ele vale muito a pena porque ele é gratuito, só que você vai conseguir ter acesso a tudo que eu já postei até lá, mesmo que você esteja ouvindo a aula, por exemplo.
essa aula, eu fundei esse canal já faz um tempo, eu fundei esse canal lá em março de 2020. Então, se você pegar nesse momento para resolver, no momento que eu estou gravando essa aula, tem 650 questões para você lá, inéditas e comentadas. Você vai até lá e você vai poder marcar essas questões. É muito bacana porque tem uma chuva de papel picado quando você acerta. É algo fenomenal, é muito legal. E depois você pode ouvir o comentário, saber o que você acertou, o que você errou. Isso é muito bom. Tá certo? Então são questões lá de constitucional e administrativo. Então, mesmo que você esteja estudando para um concurso que vai cair a Lei Complementar 153, saber constitucional e saber administrativo é fundamental. Não só isso, ouvir cada podcast com os ensinamentos sobre os 4 pilares da trajetória da aprovação faz toda a diferença no seu processo estudantil. Então, vamos lá. Então, voltando aqui para a nossa linha, vamos fechar com chave de ouro a aula de hoje, indicando o seguinte, que além das hipóteses legais de aplicação, procedimento administrativo aplicável a autoridades competentes, você vai precisar saber de cor e salteado qual é o prazo prescricional atinente a cada uma das penalidades. Você vai precisar saber esse prazo prescricional. Precisa saber isso de uma forma bastante contundente, bem como a existência ou a possibilidade do cancelamento do registro da penalidade. Isso vai acontecer apenas para 2 penalidades. Para as penalidades de advertência e de suspensão, conforme o artigo 130 da Lei Complementar 153 de 2016, Estatuto dos Servidores Públicos do município de Aracaju. Então, se você não anotou cada um desses endereços, faça isso. E não se esquece, se você está no YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações, bem como deixa o seu legal, o seu joinha. Tenho certeza que se você ficou até aqui, é porque você gostou da aula e você poderá compartilhar. Se você tem dúvida desses links, na parte de baixo, na descrição dessa aula, você vai encontrar esses links onde você vai poder clicar automaticamente e, consequentemente, através do seu smartphone, já ter acesso a todo esse grande acervo, a esse grande leque, se você está no desktop também, a esse grande leque de questões, de podcast, de novas aulas e, consequentemente, se aprofundar ainda mais no processo de preparação para concursos públicos. Um grande abraço, estamos juntos e até as próximas aulas. Rumo à aprovação! Valeu, grande abraço.